Fazer a nossa oração, concentrar um pouquinho, esquecer temporariamente as atribulações do nosso dia a dia, fazer um exercício de interiorização, buscar os melhores sentimentos dentro de nós, buscar aquela parcelinha divina que cada um tem, dentro de si, e acima de tudo, e antes de mais nada, agradecer a Deus, agradecer essa oportunidade, estarmos aqui refletindo, conversando, confraternizando, trocando energias, nos certificando cada vez mais da importância de sermos bons, úteis, sermos otimistas, alegres e de procurarmos, na medida do possível, trabalharmos em benefício do nosso próximo, do nosso irmão, do nosso semelhante. Que os Espíritos amigos possam nos abençoar, abençoar esse nosso encontro, abençoar essa casa e nos dar sempre a força, o incentivo necessário para transformar as nossas vidas, melhorar a nossa vida, o nosso comportamento, a partir do nosso próprio esforço, do nosso próprio empenho. Que Deus nos abençoe ainda uma vez. Que assim seja. Bom, gente, já foi lido aí o currículo humano. É bom falar, porque é importante que as pessoas saibam quem está falando, de onde vem, qual é a formação. E eu faço questão de acentuar sempre os meus pais, a minha família, porque isso é muito importante. Principalmente para mim, que nasci numa família espírita, então tenho esse privilégio de ter começado a enxergar o mundo, a viver pela ótica da doutrina espírita. Nunca se fez tão importante a visão que o Espiritismo traz para nós em particular e para a sociedade como um todo, como nesse momento que nós estamos vivendo agora. A gente comentava ali na cozinha, batendo um papo descontraído, que nós estamos vivendo assim, um mundo tão tenso, um momento tão tenso do nosso dia a dia, da nossa sociedade. E às vezes, mesmo nós, espíritas, nos deixamos levar pelo pessimismo, nos deixamos levar pela descrença. A gente vai reproduzindo maus pensamentos, más palavras, más emoções, e acabamos acreditando que é verdade mesmo. Olha, parece que Deus perdeu o controle. Aliás, deixa eu desligar o celular, porque já lá em Pirassununga ele tocou, né? A gente esquece. Eu fui agora há pouco tempo em Pirassununga, até estamos recebendo os visitantes de Pirassununga. Isso me lembra uma palestra do professor Aiano Suassuna, um paraibano, um grande poeta paraibano, muito embora tenha feito a vida toda, a carreira em Pernambuco, mas ele é paraibano. E ele era um grande professor, um grande orador, e uma vez ele contou que estava dando uma aula e no meio dessa aula tinha uma piada. Então ele introduziu a piada no meio da aula, a classe toda deu risada, mas tinha lá um aluno que ficou sério, não riu. E ele ficou intrigado. Para a gente que fala assim, fica olhando para as pessoas, a falta de reação intriga. Aí ele fez a piada, todo mundo riu, menos aquele aluno. Ele ficou intrigado. Aí continuou a aula, falou, não, quando terminar a aula eu vou falar com esse aluno, o que aconteceu. Aí terminou a aula, ele dispensou a sala, chamou o aluno. Ô fulano, tudo bem? Tudo bem? Você gostou da minha aula? Gostei, professor, gostei. E a piada, você ouviu? Ouvi. Você achou engraçado? Achei, professor. Você não riu por quê? Eu falei, sabe o que é, professor? É que eu sou repetente, eu já ri o ano passado, né? Então, como tem os repetentes aqui, de repente, fala, você já falou isso? Falei lá em Pirassununga, então pode rir de novo, não tem problema nenhum. E é isso, gente. Nós estamos no mundo para sorrir. Tem um autor de uma música, eu gosto muito de música, não canto nada, não toco nada, mas gosto de observar, os compositores são grandes médiums.
Um pastor evangélico chamado Carlos Papai, ele escreveu uma música cujo título é Noites Traiçoeiras. Lá no finzinho da música, diz lá: o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Não é uma frase solta. Deus nos quer sorrindo. E tem tudo para isso. Nós temos tudo para isso. Às vezes, por que a gente chora? É justamente a frase do Carlos Papai, o verso do Carlos Papai. A gente chora por causa do mundo, não é por causa de Deus. Por que eu choro? Eu choro pelo desemprego, eu choro pela inflação, eu choro pela violência urbana, pelo assalto, eu choro por falta de dinheiro, eu choro por doença, por perda do corpo, né? A perda física, o distanciamento físico das pessoas. Eu não choro por nada divino. Não são as coisas de Deus, a nossa relação com Deus, que me fazem chorar. A gente chora pelas coisas humanas, as coisas do homem. E é aí que nós temos que manobrar a nossa cabeça, o nosso coração, para quê? Para viver em paz. Nós temos tudo para isso, para viver em paz. Deus não nos colocou no mundo para sofrer, para chorar, para sermos pessimistas, desesperançosos. Então, eu tenho, assim, aproveitado a oportunidade de fazer palestra, de sair por aí falando para as pessoas, e eu não perco a oportunidade de deixar uma lição de otimismo. Porque o mundo aí fora está pessimista. Não há rodinha que você entre, você chega de repente e não tem alguém falando de crise. Crise disso, crise daquilo outro. E a gente esquece a importância até pedagógica da crise, que é essa tarefa consoladora. A terceira revelação, que aliás é o título da minha conversa com vocês hoje. Esse cartaz não é o meu, não. Esse cara é mais novo que eu. Mas a terceira revelação, o Consolador prometido. O Consolador prometido é justamente a doutrina que vem explicar esses problemas, essas dificuldades, essa, entre aspas, crise. Não vem acabar com ela. Fala, vamos, o Consolador prometido vem aí. O que é a consolação? A consolação vai resolver os nossos problemas? Não. Vai explicar para nós a origem dos problemas, a causa dos problemas e a natureza pedagógica dos problemas. A importância dos problemas na nossa vida e o ganho que nós vamos ter ao resolvê-los. Um exemplo simples. Nós tivemos há pouco tempo, eu não sei se no interior chegou essa dificuldade, mas a crise hídrica, a crise de abastecimento, chegou aqui também? Tá. E lá na Grande São Paulo foi muito claro isso aí. O que aconteceu? Todo mundo passou a fechar a torneira, tomar banho rápido, escovar dente, fecha a torneira, e um cobrando o outro. Pai, parou de lavar calçada com mangueira. Por quê? Chegou a dor, chegou o sofrimento, chegou o problema. Qual é a razão desse problema? O que esse problema tinha que fazer? O que ele tinha que causar, produzir? Progresso, evolução. A gente passaria a ter um comportamento que deveria ter tido desde o começo, mas não teve. Precisou vir o problema. Aí vejam como é interessante realmente. Até a Joana de Ângeles, nesse livro Plenitude, aqui ela fala. Quando cessa o problema, não raras vezes a gente retorna ao comportamento equivocado. O exemplo da água é perfeito. O que está acontecendo hoje? Estamos lavando calçada com mangueira de novo, escovando o dente com torneira aberta de novo, tomando banho de 40 minutos de novo. Por quê? Acabou a dor. Então, quantas vezes a gente acha, quero me livrar da dor, não é uma boa decisão. Porque eu vou me livrar da única coisa que me impulsiona ao progresso. Da única coisa que me impulsiona à melhora. E ainda falando de música, tem uma música do Roberto Carlos chamada A Montanha. Ele fala, obrigado, Senhor. Tal. Chega num certo momento, ele diz, mesmo que eu sofra, por mais que eu sofra, né? Por mais que eu sofra, obrigado, Senhor. Mesmo que eu chore, obrigado, Senhor. Porque tudo isso me mostra o caminho que leva a você. Olha que interessante. Eu não tenho a menor dúvida que o Roberto Carlos é um grande médium. Não esse médium como a gente convencionalmente conhece, mas médium
basicamente como todos nós somos, capazes de receber a inspiração, a influência do plano espiritual. E vejam que verdade tem aí. Mesmo que eu sofra, por mais que eu chore, obrigado, Senhor, porque tudo isso me mostra o caminho que leva a você. Então, peraí, o caminho de Deus é um caminho de choro e sofrimento? Não. O choro e sofrimento é o resultado do distanciamento do caminho de Deus. Eu me distancio do caminho de Deus, surge o problema, vem a dor, vem o sofrimento, aí eu lembro, opa, preciso voltar para o caminho correto. Se não houvesse a dor, eu ia caminhar para sempre, eu ia me perder para sempre. Daí a diferença da nossa visão espírita, a gente falava ainda há pouco sobre a visão de algumas outras religiões de céu e inferno, é assim, pegou o caminho errado, acabou, inferno, não tem volta. Para nós não. Para nós não. Nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho. É o que disse Jesus. Na segunda revelação. Nós costumamos dividir o pensamento pela ótica religiosa ocidental nessas três etapas. Né? A primeira revelação, que seria Moisés. A segunda revelação seria o Cristo. E a terceira revelação, a doutrina espírita. E não é pretensão nossa. Às vezes as pessoas falam assim, não é muito cabotinismo, não é muita arrogância dos espíritos, a terceira revelação. Não. Até porque dá para a gente explicar, né? Até porque não é a doutrina espírita que trouxe alguma novidade, que trouxe alguma diferença. Ao contrário. É a terceira revelação, mas que remete à segunda. A revelação das revelações, a experiência das experiências, é o Cristo, é Jesus. Mas a gente volta 1400 anos antes de Jesus e chega lá a Moisés, que trouxe a primeira revelação, numa época onde havia o solo fértil para principalmente semear a ideia do monoteísmo, do Deus único. A gente tem que entender que o plano espiritual, Deus, no sentido figurado, né, no sentido maior, não faz planos para 5 anos, 10 anos. A gente é muito ansioso, muito imediatista. Você pega aquele livro lá, Brasil, Coração do Mundo, do Evangelho. Você lê a Folha de São Paulo, não pode ser. Peraí, pô, cada jornal, cada dia ele é efêmero. Cada dia ele termina. Não pode achar que o plano espiritual está fazendo planos para uma semana, para 2, para dezembro, para daqui 10 anos. Não. Vejam o tamanho do planejamento. Lendo esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente volta a milênios. A visão do Cristo para o que seria o Brasil, o planeta Terra. O projeto dos Espíritos é muito longo, é muito extenso. Então, nesse projeto recente, nesse projeto novo para nós, que começou há 3.400 anos, mais ou menos, lá com Moisés, foi semeado, então foi plantado o embrião do monoteísmo, não do monoteísmo, que já havia essa ideia entre os hebreus, mas ali era o solo fértil para que florescesse essas novas regras, essa nova ideia, principalmente os 10 mandamentos, a que se atribuiu um caráter divino. E não foi Deus que ditou os 10 mandamentos para Moisés, mas por que se fala isso? Não. Porque naquela época, se ele falasse, não, isso é uma inspiração que eu recebi do plano espiritual, ninguém ia dar bola para ele e possivelmente ia internar, se não o sacrificasse pela loucura. Então, colocou na boca de Deus, pela ausência de outra referência melhor, pela ausência de uma compreensão maior, recebi de Deus e trouxe aqueles 10 mandamentos, e são um tratado de direito penal, um pouquinho até, de direito civil, comercial, entra lá, não cobiçar a propriedade do outro, o jumento do outro, não matar, respeitar pai e mãe, tudo isso está até na lei humana. E segue Moisés aproveitando essa missão que ele tinha de conduzir aquele povo sem referência, porque foram muitos anos de escravidão. E a escravidão acaba anulando, digamos assim, as referências, legislação, nacionalidade. Então, o povo, quando foi libertado do povo do jugo dos egípcios, estava sem referência nenhuma, sem terra, sem leis, sem regra. Moisés precisava dar uma referência, precisava dar um parâmetro para aquele povo.
aproveitou então essa inspiração, essa liderança e trouxe, inclusive, outros livros que tratam. Aí entra o tal do olho por olho, dente por dente. As pessoas, puxa, mas Moisés, para nós, né, primeira revelação, um espírito evoluído, como é que vai falar um negócio desse? Quem falaria hoje, olho por olho, dente por dente? Moisés fez apologia da vingança? Não, ao contrário. Moisés trouxe pela primeira vez uma referência de reciprocidade, de proporcionalidade. Foi o primeiro tratado de proporcionalidade na esfera penal. Ou seja, não deixe que a sua vingança, não deixe que o seu ódio ultrapasse a agressão sofrida. Não é o contrário, incentivando a vingança, é colocando um freio na vingança, que na época era importante. Na época era importante. Então tudo tem que ser observado no contexto daquela época. E assim veio esse povo até 1400 anos depois, a vinda de Jesus. E a vinda de Jesus é realmente um divisor de águas. A segunda revelação. Por quê? Haja o que houver, mesmo que a gente fale, não, mas Jesus é uma realidade ocidental. E é. Nós estamos aí com quase 2 bilhões de muçulmanos. Tem 2 bilhões de shintoístas. Quantos cristãos? Perto disso aí, 2 bilhões. Por que então Jesus, a intensidade da presença, da vinda de Jesus na humanidade foi tão forte que foi o único que dividiu a humanidade em 2, antes de Cristo e depois do Cristo. Mesmo que haja outras referências importantes que formaram grupos religiosos importantes, aguerridos, que têm hegemonia em vários países, mas quem dividiu a humanidade em 2, esteja onde estiver, haja o que houver, pode estar no Oriente Médio, na China, no Japão, na Índia, na África, onde for, antes de Cristo e depois Cristo. Então, é uma referência muito forte. E vejam que interessante, 3 anos, dos 11 ao 30, não se sabe nada de Jesus. Tem um monte de teorias, nada comprovado até hoje. Aos 11 anos, ele apareceu lá, debatendo com os sábios do templo, depois não se fala mais nada. E volta Jesus, aos 30 anos, numa tarefa de 3 anos, que segundo consta, circunscrita a um raio de 50 quilômetros, sem internet, sem Facebook, sem WhatsApp, transformou a humanidade, dividiu a humanidade em 2 e trouxe pela primeira vez o próximo, o outro, o amor. Aí que a coisa começou a mudar completamente. Ele disse: muitas coisas eu não posso vos dizer hoje, vocês não estão preparados para ouvir. Lá no Evangelho de João tem a referência ao Consolador prometido, a terceira revelação. Eu vos mandarei o Espírito de verdade, que falará, que dirá o que eu não posso dizer hoje. Não que não soubesse, mas era uma informação extremamente pesada para aquele povo, para aquela época. Mas a missão de Jesus completou-se aí. Ninguém mais veio acrescentar alguma coisa. Ninguém veio mais complementar. Vieram seguir ou explicar, que é o caso da doutrina espírita. A doutrina espírita, então, daí que eu ter comentado que ele retorna, é a terceira revelação, mas que existe com a tarefa, com o papel de explicar a segunda, que é Jesus. Explicar aquilo que ele disse, que os evangelistas transcreveram com as dificuldades da língua, da concepção, da visão que eles tinham na época, e trazer para o mundo de hoje, para a modernidade de hoje, também sem a pretensão de resolver de uma hora para outra. Da primeira revelação até Jesus foram 1400 anos. De Jesus até nós, 2000 anos. Vamos voltar um pouquinho para Kardec, até o lançamento do Livro dos Espíritos, 1857 anos. Então, 1400 anos na primeira etapa, 1857 anos na segunda etapa, e a gente quer resolver a coisa em 10 anos, 15 anos. Vamos projetar mais uns 1500, 2000 anos pela frente. Para que a gente fica pensando, puxa vida, mas nós espíritas somos tão poucos. A questão não é ser espírita.
O Espiritismo não é a religião do futuro, é uma expressão de Kardec, mas é o futuro das religiões. Não é queda de braço, nós vamos vencer, o Espiritismo vai ganhar, nós vamos subjugar, todo mundo vai ter que se curvar, nós está vendo, eu não falei que eu estava certo, que era verdade? Não, a humanidade vai devagarinho crescendo e percebendo, e a razão vai deixando de aceitar algumas coisas. Porque o grande problema que nós temos hoje, e é o que o Espiritismo veio, vamos dizer assim, derrubar, é essa coisa de não misturar razão com religião. Nós precisamos misturar. Você vai lá para os Estados Unidos, de maioria protestante, o cientista da NASA, durante a semana, ele projeta um foguete para ir para Marte. Domingo, ele vai na igreja fazer uma pregação sobre Adão e Eva. O mesmo cara. Ele é capaz de fazer uma palestra de 1 hora dizendo que Adão casou com Eva, tiveram 2 filhos homens, um matou o outro, e aí surgiu a humanidade. Faz as contas. Faz as contas. Peraí. Casal, 2 filhos homens, um matou o outro, e aí surgiu a humanidade. Não, veja bem. Mas você não é cientista? Não, cientista lá na NASA. Aqui não. Então, esse distanciamento, essa contradição, faz com que a gente leve esse mundo como a gente leva aqui. Religião é uma coisa. Religião é para domingo, para segunda-feira, para quarta-feira. E o dia a dia? Não, dia a dia é outra coisa. Dia a dia não vamos misturar. O Espiritismo, a terceira revelação, veio justamente para isso. Misturar, no bom sentido. Há pouco tempo, surgiu uma matéria sobre uma médica que assumiu a direção do programa de aborto legal do Hospital Pérola Baiton. O Hospital Pérola Baiton é o hospital que cuida dessa área da saúde da mulher em São Paulo. Existem 2 hipóteses de aborto legal, quando é a gravidez proveniente de estupro e quando a vida da mãe está em risco, pela lei. O Supremo Tribunal Federal inseriu mais uma numa canetada, que é o feto anencéfalo. Então, essas 3 situações são legais. E o poder público tem obrigação de cumprir a lei e fazer esse aborto. Não vamos entrar nesse mérito agora, é um outro tema, para um outro dia, bastante complexo, precisa ser bem compreendido. Mas essa médica assumiu a direção desse departamento e a manchete da Folha, acho que foi a Folha ou o Estadão, um dos dois, deixou bem claro assim: médica, mulher, católica, assume a direção do programa de aborto do Pérola Baiton. Aí vamos ler a entrevista. E aí, na entrevista, em um determinado ponto, o jornalista pergunta: mas você é católica? Você não se sente em contradição? Ela não é favorável ao aborto. Ela deixou bem claro isso. Eu falei: eu não me sinto, porque eu separo a minha religião do meu dia a dia. Eu separo muito bem a minha religião da minha profissão. Essa frase me chamou a atenção. E eu tenho usado isso, essa frase ou outras tantas. Já falei aqui da minha profissão. Eu sou coronel da Polícia Militar, fiquei 30 anos na PM. A gente prendia bandido com Nossa Senhora tatuada. Falei: o fulano, que essa Nossa Senhora... eu sou homem de muita fé. Eu vou assaltar, eu rezo. Eu peço proteção para Nossa Senhora no assalto. Quer dizer, isso é fé? Tem condição de você... A gente viu há pouco tempo na televisão aqueles caras dividindo o dinheiro da corrupção, da propina. Terminou de dividir o dinheiro, se abraçando: vamos orar agora. Orar o que é o santo padroeiro da propina, da corrupção. Então as pessoas não se sentem em contradição. Rouba, mata, apronta, aí vai rezar. Fazer palestra no centro, vai dar paz. Por que não se sentem em contradição? Faz essa separação. Então, nós espíritas, a nossa visão é completamente diferente. O Espiritismo veio justamente para mostrar para nós que a religião não é um apêndice, não é um adereço. Eu ponho aqui a corrente, ponho o colar, ponho uma túnica, faço tal ritual, não sei o quê, e vou embora. Por isso que nós somos assim, como se fala na linguagem do arquiteto, clean, Não tem nada, não tem imagem, não tem por quê? Para evitar a transferência. Então, se eu faço muito culto exterior, se eu tenho que ir uma vez por ano para não sei aonde, tenho que fazer promessa, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, então eu já estou
já cumpri todo o meu caminho com a religião. E o mundão? Não, agora eu vou lá para o mundo. Não, é tudo uma coisa só. A nossa vida é uma só. A religião é uma forma de interpretar e entender a nossa vida, de entrar na nossa vida e mudar o nosso comportamento em todos os segmentos. Não há um segmento sequer das nossas vidas onde não caiba a religião. Veja bem agora, eu sou político, eu sou vereador em Santo André, que Deus me perdoe, mas eu não posso falar de forma nenhuma. Não, aqui veja bem, sabe como é que é? Eu sou espírita, mas aqui é o esquema, aqui é assim mesmo. Se eu não fizer... Não. Mas onde é que está a minha visão? Mandato termina, poder termina, carinha bonita termina. Vocês acham que eu vou ficar com essa carinha bonita quanto tempo? Termine. Ainda bem que ninguém riu, né? Porque você fala um negócio desse, para dar risada, né? Tudo isso termina. E para onde a gente vai? Aí que tem que ir. É essa a nossa visão. Tem que ficar muito clara isso. Tudo que nós temos hoje, que nós somos hoje, no que diz respeito à matéria, passa. A religião não veio para nos assustar, não veio para nos ameaçar. Deus não é um delegado de polícia, um promotor de justiça, um juiz de direito. A gente tem medo do julgamento. Ai, vou ser julgado. Tem medo de morrer por causa disso, por causa da própria consciência. Não, a vida vai simplesmente continuar. Agora, eu vou continuar colhendo os frutos que eu estou plantando aqui. Então, é uma questão matemática, não é necessariamente uma questão moral. Se eu não consigo melhorar pela visão moral, pelo amadurecimento moral, eu devo melhorar pelo mero raciocínio. Pelo mero raciocínio. Às vezes, para ter 10 anos de satisfação, de felicidade jamais, de euforia, a gente fala assim, eu tenho direito de ser feliz. Tem. Deus nos pôs no mundo, como eu falei, como eu comecei, trazendo a frase do Carlos Papai, Deus te quer sorrindo, Deus nos quer felizes. A gente tem direito de ser feliz. Então qual é o problema? O problema é a definição de felicidade. O que é felicidade? É ter dinheiro? É ter cara bonita? É ter corpo perfeito? É ter poder? É ser famoso? Se isso fosse felicidade, não ia ter um astro de Hollywood se matando. E não passa uma semana, nós estamos aqui, sexta-feira, né? Sábado, 1º de setembro. Setembro amarelo, prevenção ao suicídio. Por que isso? Só pobre, feio e doente que se suicida? Não, ao contrário. Porque o buraco, a dor do suicida, não é física. É dentro, ele não consegue entender. Ele não consegue entender de onde é que vem, por que vem. Agora, a gente passa a vida inteira tentando alimentar uma fome espiritual com coisas da matéria. Não consegue. É a mesma coisa que você querer abastecer um carro a gasolina com água. Não funciona. Nós só vamos ficar serenos, em paz, só vamos vislumbrar o que pode ser felicidade quando nós nos encararmos como espírito e buscarmos os insumos espirituais. Aí sim poderemos ser felizes. No máximo o que a gente vai encontrar aqui na Terra é euforia, porque passa. Aí você feliz quando tiver uma casona. Se esse era o teu objetivo, a casa pode até ficar. Não, mas eu construí de pedra, não vai cair. A casa fica, quem vai é você. E aí fica lá no plano espiritual. Por isso que tem casa mal assombrada, né? Porque o cara fica ali, batendo porta, arrastando corrente, e não quer se desgrudar daquilo. Ao corpo perfeito. Injetar silicone, para quê? Para ter o corpo perfeito. Aí vai ser feliz. Quanto tempo? Então, tudo isso são informações que a doutrina espírita veio dar para a gente, não para nos assustar, nada disso, ao contrário. Veio revelar exatamente isso. Nós somos espíritos em passagem. E tudo isso passa a ser suave, passa a ser leve, na medida que a gente entende e vamos progredir. Tudo passa. São múltiplas as nossas chances. Ninguém vai se perder. Não há como você encarar. Tenta imaginar essa visão antiga do céu e inferno. Como é que você vai, uma mãe, um pai,
que cria um filho com amor, conhece o filho. O filho dá uma deslizada na vida, coisa que qualquer um pode fazer, uma deslizada, um segundo, faz uma besteira, morre, vai para uma festinha, toma umas biritas para mais, pega um carro em alta velocidade, bate num poste e morre. Um bom menino a vida inteira. Morreu numa situação dessa, vai para o céu. Não, né? Cara cheia, excesso de velocidade, aí vai para o inferno. Mas qual é o consolo que você fala para um pai desse, para uma mãe dessa? Não, você vai para o céu. Não, que mãe vai? Não, me manda lá para o inferno com meu filho. Quero ir para o céu não, quero ficar lá no inferno com meu filho. A mãe humana, o pai humano, perdoa, abraça, dá uma chance. Deus não. Deus não. Metade vai para o inferno, metade vai para o céu. Então não tem coerência. Essa é a consolação. É derrubar esses muros que nos deprimem. Vai chegando o finalzinho, vai ficando meio velhinho, tá? Aí começa a ficar deprimido, porque começa a vir essa ideia de julgamento, de separação. A vida continua. Não tem por que ficar triste, ficar deprimido. Ao contrário, a gente precisa se exercitar. Nós vamos chegar um dia a comemorar. Aí chega, pode parecer mórbido, nós vamos comemorar. Porque não tem coerência. Não tem coerência lamentar o retorno à verdadeira pátria. A pátria espiritual de onde nós viemos. Onde não tem dor, onde não tem doença, onde não tem violência. Aquele mundo ideal que a gente imagina, que faz as pessoas irem para Portugal, para Itália, tem um monte de gente querendo mudar de lugar aí, em busca da felicidade. Eu tenho um filho que foi fazer um intercâmbio pela faculdade, ficou 1 ano na Itália. E nesse período, ele conseguiu a cidadania italiana. Todos na minha família têm, só eu não tinha ido atrás, porque eu, como sou militar, eu não quis mexer com isso, mas ele foi lá na Itália e tirou. Aí um monte de gente falou assim para ele, fica por lá, aproveita que você está aí na Itália, fica aí. Eu achava isso uma sugestão maravilhosa, né? Porque não era filho deles, era o meu. Mas veja a concepção das pessoas. Vai para a Itália ser feliz. Aí eu falei, puxa vida, olha que bacana, né? Todo mundo, o ser humano, desde que se entende por gente, os filósofos gregos, todo mundo, coisa de 2.500 anos, tentando descobrir onde é que está a felicidade. Eu descobri. A felicidade está na Itália. É só ir para a Itália para ser feliz, é o que está todo mundo dizendo. Vai para a Itália para ser feliz. Será que não tem gente triste na Itália? Felicidade, como dizia aquele filósofo e teólogo dinamarquês, Søren Kierkegaard, felicidade é uma porta que abre de dentro para fora. Qualquer tentativa de fazer o caminho contrário, fecha ela cada vez mais. A felicidade é espiritual. É um valor nosso. Haja o que houver à nossa volta, não abala, se nós estivermos preparados. Porque nada pode atingir o espírito. Tudo isso que nos tira a paz, depois a gente fala assim, não, eu não gosto de fulano, fulano me tira a paz. Como é que faz uma pessoa? Tenta fazer esse laboratório, tira a paz de alguém, tenta tirar a paz de alguém. Não consegue. A gente é que dá, toma, leva a minha paz, leva o meu sossego, leva a minha felicidade. Isso é valor nosso, é só exercitar. Se exercitar, consegue. A gente não nasce com isso. Nós estamos numa escola, num processo de evolução. Onde é que está escrita a lei de Deus? É uma pergunta do Livro dos Espíritos. Está na consciência. A gente tem que tirar o Deus que está dentro de nós, na consciência. E eu lembro bem de uma frase do Rubem Alves, num título, num livro. Tem... Até que hora que eu falo aqui? Até às 9? Que assim seja. O Rubem Alves escreveu um livro, e ele faz uma comparação lá nesse livro com a pipoca. E eu acho muito interessante. O Rubem Alves é evangélico, era, né? Desencarnou. O milho está lá no saquinho, na prateleira do supermercado, inerte. Está lá, não serve para muita coisa, ninguém come milho. Mas esse milho, potencialmente, ele é uma pipoca. Agora, como é que esse milho vira pipoca? Quando ele vai para a panela. Quando ele enfrenta a fervura da panela.
Pode até ser que quando você pegue o milho e jogue na panela, ele reclama. Pô, tá quente, tá ruim, não tá legal. Só que depois de passar do processo de fervura, depois de passar do processo doloroso, ele se vê pipoca. Aí ele percebe o quanto ele era grande, o quanto ele era bom, o quanto ele era útil, mas não sabia. Estava fechadinho lá naquela casquinha dura. Assim é Deus em relação a gente. O reino de Deus está em vós. É um livro do Tolstói, Leon Tolstói. Ele escreveu esse livro com esse título: O reino de Deus está em nós. Está dentro de nós o reino de Deus. Só que a gente não descobre. A gente não tem vontade própria. Fica lamentando, fica criticando. Aí Deus que nos ama, para que se cumpra aquela frase de Jesus: nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho. O que ele faz? Bota a gente na panela. Nós somos milho. Aí ele bota a gente na panela. Quem está pilotando esse fogão que nós estamos vivendo hoje, é Deus. Tudo que está acontecendo aí fora, nas nossas casas, no Brasil, no mundo, é Deus pilotando o fogãozinho da pipoca. Então, ao invés de lamentar, de reclamar, a gente tem que ficar animado. Eu estou me transformando. Eu tenho que tirar dessa lição calorosa, eu tenho que tirar dessa dificuldade a melhor lição e mostrar para o mundo que eu sou uma pipoca, que eu posso produzir, que eu posso crescer, que eu posso me expandir. Essa é a lição do consolo, essa é a lição da esperança. Nós estamos caminhando para um processo de evolução, de transformação planetária. Nosso planeta está mudando. Está evoluindo como tudo no mundo. Nada está andando para trás, nem caranguejo. Nada está andando para trás. Então nós espíritas precisamos ser os arautos dessa mudança, os anunciadores dessa mudança, de cabeça erguida, com coração leve. Haja o que houver, Deus está no comando. Deus está no comando. Não tem por que espírita de cabeça baixa, reclamando, falando mal dos outros, falando mal de violência urbana, desejando mal para os outros. A gente passa às vezes na frente de um presídio, é muito comum isso. Aí vê aquela fila de mães e filhos na visita lá. É comum espíritas comentando. Está lá porque quer. É lá o capítulo 11 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus disse: amai ao próximo como a si mesmo. Jesus disse isso há 2000 anos. Dentro do próprio capítulo 11, caridade para com os criminosos. Está no capítulo 11. Ah, mas espera aí, Jesus disse isso, disse. Jesus, de vez em quando, ele se entusiasmava um pouco, ele exagerava, né? Exagerava não. Ele disse isso. Só que o triste, gente, é que Jesus disse isso há 2000 anos. Jesus disse isso. E até hoje, a gente não consegue encarar isso como realidade. Eu até brinco. Uma vez o meu pai, num trem, viu um evangélico lendo o Nosso Lar. Ele não sabia que o cara era evangélico ainda. Viu um cidadão lendo o Nosso Lar. Aí abordou, começou a conversar com ele. Poxa, você está lendo o Nosso Lar, você é espírita? Ele falou: não, sou evangélico. Aí meu pai falou: puxa, mas evangélico lendo o Nosso Lar? Ah, eu gosto muito de livro de ficção, essas coisas de imaginação, eu gosto muito. Né? Esse Chico Xavier tem uma imaginação fértil, né? O cara que gosta de inventar histórias, esse Chico Xavier. A gente acha engraçado, mas até que ponto nós não estamos tratando o Evangelho como obra de ficção? Até que ponto a gente não lê? Amai ao próximo como a si mesmo, que assim seja. Fecha, farinha pouca meu pirão primeiro. Até que ponto? 2000 anos depois. Essa obra tem 2000 anos. Não esse aqui que é uma edição atual, né? O Evangelho tem 2000 anos. E há 2000 anos a gente ainda trata o Evangelho como obra de ficção. Está na hora de a gente perceber que a terceira revelação chegou. Está na hora de a gente perceber que ou a gente constrói essa pátria do Evangelho, ou a gente constrói esse futuro. De um jeito ou de outro vai construir. Agora, dentro desse processo de virar pipoca, se a gente estiver fazendo as coisas pela própria vontade, pelo próprio esforço, pela proatividade, vai ser muito menos doloroso para todos nós. Porque a dor continua.
Ninguém vai ficar imune à dor. A dor é da nossa natureza. É importante a dor nos dá o parâmetro. O que muda é a nossa relação com ela. Deixa de ser um castigo, deixa de ser uma injustiça. Quando a gente às vezes está com um processo doloroso, seja ele qual for, vai orar, ai, Deus esqueceu de mim. Ao contrário, Deus lembrou de você. Deus lembrou de você. Você estava perdido, desviando o seu caminho. A dor, que a gente às vezes amaldiçoa, que às vezes pragueja, é justamente Deus nos puxando de volta. Deus nos chama de volta. A gente não atende. Deus aumenta o volume. A gente não atende. Deus vai lá e puxa pela orelha. Aí dói. Mas não é por qualquer outra coisa que não seja o amor. O amor que o Cristo veio trazer para nós na segunda revelação. E 2000 anos a gente ainda não entendeu. Está na hora de começar. De lembrar naquela expressão que resume tudo. Como o próprio Cristo disse quando lhe perguntaram como resumir todo o ensinamento de Deus numa só frase. E ele disse, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está a lei dos profetas, aí está uma lição de casa para os próximos séculos. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Tá bom, né? Eu por mim falaria mais, mas vamos respeitar. Se alguém quiser depois fazer contato comigo para show, para batizado, essas coisas, entra no Facebook, Edson Sadano, conversa, tem palestra lá, tem um monte de coisa. Tá bom, gente? Fora isso, vamos tocar a vida para frente, vamos ser felizes. Tá? Vamos fazer a prece? Quer que eu faça? Quer? Então vamos lá. Quer passar antes da prece ou depois da prece? Depois da prece, então vamos lá. Vamos orar, vamos agradecer a Deus essa oportunidade, esses momentos de reflexão, de descontração, e que a gente possa, a partir da ajuda, da sintonia com os espíritos superiores e da nossa própria vontade, possamos sair daqui, da porta para fora, levando essa alegria, levando essa predisposição para os nossos lares, nosso trabalho, para as nossas vidas. Que Deus abençoe essa casa, que nos acolhe, que nos instrui, abençoe as nossas casas, nosso trabalho, nosso estudo, nossa família, aquelas pessoas que porventura estejam sofrendo, com dificuldade, que encontrem alegria, um incentivo da companhia de Jesus, da companhia dos Espíritos superiores, nos mostrando as bênçãos da vida eterna e do futuro promissor, do futuro feliz, do futuro livre que nos aguarda a todos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado e que assim seja.